Tá gravando. Perfeito. Vamos lá, gente. Vamos começar, então, o nosso capítulo 1 aqui desse curso. Né? Vou optar por não usar os slides, vou usar aqui a nossa tela, tá? Mas vocês poderiam estar usando os slides para dar aula também, tá? Bom, aí ele começa o curso, assim, primeiro explicando, dando as boas-vindas, né? Explicando o que é o curso e para que vai servir esse curso na vida profissional das pessoas. Dá um breve en passant aqui no que vai ser estudado nos capítulos, tá? E tudo isso também você pode ver por aqui pelo índice. Então tem esse capítulo 1, que é uma introdução. Depois, já no capítulo 2, começa com montagem de computador, tá? Isso é um grande incentivo para o aluno, porque ele já põe a mão na massa. E aí, evidentemente, isso aqui, o cara só aprende se meter a mão no computador mesmo. Depois ele tem um capítulo que ele chama de hardware avançado do computador. Bem avançado, né? Mas mostrando aqui, ninguém vai falar aqui de arquitetura de processador, arquitetura de computação, nada disso. Vai falar da parte bem prática mesmo. Quem já leu os livros do Laércio Vasconcelos, é mais ou menos assim, Gabriel Torres, esses caras assim, né? Que eles entram na parte mais prática e deixam a parte teórica lá para o pessoal da universidade. Isso aqui é uma parte mais prática. Então, tá aqui. De posse do conhecimento do hardware, vem a parte de manutenção. Manutenção preventiva. Tá? E aqui entra uma coisa que eu gosto muito, tá? Que é um passo a passo de como resolver os problemas, como é que você deve abordar um problema para resolver, técnicas de resolução de problemas. Porque normalmente, o que o técnico que não tem essa formação faz? Vai na tentativa e erro, nunca documenta, né? Faz tudo errado. Né? E aí, isso aqui é um capítulo que vai começar a aparecer em todos os outros capítulos, essa mesma técnica ao final de cada capítulo. Então, ele mostra aqui essa técnica. Eu acho esse capítulo um dos capítulos mais interessantes que tem, teóricos, né? Mais interessantes. Bom, como não poderia deixar de ser, esse é um curso da Cisco, então tem redes de computadores, mas bem assim, básico, rede aplicada também. Fala em dispositivos móveis, porque, na verdade, a maioria dos usuários está usando hoje laptop. Né? Então, fala basicamente das diferenças entre o notebook e o desktop. Também aborda a questão das impressoras. Eu acho esse currículo de impressoras excelente, tá? Porque ele tipifica as impressoras, ele fala em possíveis problemas, como é que conecta, driver, essas coisas, que é o que acontece na prática. Né? Esse capítulo eu achei bem legal também. Foi novidade aqui da versão 7, que aqui é a questão da virtualização. Então, ele explica, né, quais são os frameworks que existem de virtualização, como é que você virtualiza aqui no servidor e na própria máquina. Né? Fala um pouquinho também de serviços em nuvem, ou seja, não só a virtualização, mas também em nuvem. E aí termina. Bom, e aí entra em sistemas operacionais. Instalação do Windows é super importante. É aqui que ele vai falar em particionamento, arquivos de programa e etc. Como é que instala. Uma vez instalada, a pessoa precisa personalizar o Windows, configurar, aí tem as várias configurações, inclusive administração de sistema, ferramentas de linhas de comando. Ó, tá vendo? Falou do Windows, vai falar também, num capítulo só, dos demais sistemas operacionais, ou seja, ele aprofunda mesmo no Windows 10. Agora, os outros sistemas é só uma passadinha. O sistema operacional iOS e Android, principalmente Android, o aluno vai te dar aula disso, não é você que vai dar aula para ele. Não é não? A garotada sabe isso aí muito mais que a gente, né, cara? Isso aí, ó, é muito legal. E eu tenho a sorte, quer dizer, tinha, né, que agora eu estou aposentado, de ter lá no Instituto Federal 3 Macs doados. Foram doados 3 Macs para a gente pega e instala, desinstala o iOS do Mac.
E é tudo pela internet, é engraçado, né? É tudo, o sistema de licenciamento deles é bastante interessante, né? E o Linux? O Linux é fantástico, né? E aqui tem, no meio do curso, tem esse Linux Unhatched aqui. Ele tá. Aqui. Isso aqui é um curso separado. É um curso desses livres, né? Mas é um curso assim que o aluno faz, sei lá, em 2 horas ele faz esse curso. É um curso muito legal. Dos comandos básicos do Linux. E quem conhece os cursos da NDG, os cursos lá do Rich, é uma pessoa muito bacana. São altamente intuitivos e é lado a lado, né? Você tem aqui a teoria de um lado e do lado você tem um emulador aqui. Um emulador não. É um Linux mesmo rodando, né? Aí você pode testar tudo ali do lado. É muito legal. Então, aconselho fortemente, quem tiver tempo, de na hora que der essa aula de Linux, já também dá esse curso aqui de Unhatched, tá? Já terminando aqui a parte de segurança, não podia ficar de fora, tá? Que é uma van-premier, um resumo dos outros cursos de cibersegurança, né? Claro que os cursos de cibersegurança são mais profundos que isso aí, tá? Mas muita coisa que tem aqui está no curso de cibersegurança. Então, por exemplo, se o aluno já fez um curso de cibersegurança, aqueles cursos Introduction to Cybersecurity ou Cybersecurity Essentials, você pode pular esse capítulo. Manda direto ele fazer a prova. Tá? E, finalmente, o capítulo 14, que é muito, muito importante, né, cara? Que ele vai falar sobre proteção de dados, postura ética do profissional, aquela coisa toda, tá? Então, também é um capítulo mais teórico, beleza? Tá mais ou menos isso que a gente tem aqui nesse curso. Tá? Então, mais ou menos essa introdução é isso, né? Tem muitos vídeos, tá? A gente aconselha os alunos a assistirem os vídeos. Os vídeos estão em inglês, mas tem legenda aqui que você pode colocar em português, tá? Então, e eles melhoraram muito os vídeos. Os vídeos antigamente eram chatos, agora pegaram as pessoas bacanas para falar, tem uma pegada legal. Então, e são vídeos curtos, dá para ver aqui 5 minutos, tá? Aí tá mostrando um monte de coisa aqui, tá vendo? É um vídeo bastante motivador. Aí começa a matéria mesmo, vai falar sobre segurança e eletricidade estática. É muito importante que a gente esteja atento a isso. São duas coisas que a gente tem que ter atenção. Primeiro, para não tomar choque. A gente vê aqui que a gente tem uma fonte chaveada. Antigamente a gente tinha também os terminais, os vídeos CRT, trabalhava com alta tensão. Fonte chaveada também trabalha com alta tensão. Tá? Então é muito importante a gente estar com isso aqui desligado da tomada e ainda dar um tempo para poder descarregar antes de você abrir uma fonte dessa. De preferência, não abrir essa fonte, para você não ficar sujeito a choque elétrico. Além disso, a gente tem a eletricidade estática. O que é eletricidade estática? Quando você tem atrito, né? Qualquer tipo de atrito, até você com ar, né? Você se carrega eletricamente, porque você perde o ganho elétrico. E quando você se carrega eletricamente, apesar da carga elétrica ser baixa, a voltagem é alta. Então você tem milhares de volts. Você pode se carregar, se você estiver, por exemplo, em Brasília ou algum lugar mais seco, você pode se carregar com até, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 volts. Tá? Isso para os componentes eletrônicos é cruel. Né? Então está mostrando aí um arco voltaico, né? Então o que acontece? Se você descarrega a tua eletricidade estática num componente eletrônico, você queima a placa, queima componente. Ou memória é pior, né? Você queima só umas partezinhas da memória. Então, a memória continua funcionando, só que dando erro. Isso é a pior coisa, né? Aí tem que tomar muito cuidado com a eletricidade estática, né? E como é que você... aí tem... muito legal, né? Tem assim, no meio do... Quando eu dou aula com esse negócio, tem isso aqui que eu paro com os alunos.
para ver como é que está a explicação. E às vezes coisas que eu não expliquei tem aqui, né? Então, por exemplo, vamos fazer esse aqui, arrastar e soltar. Item e as características, né? Bom, leva muitos volts para danificar um componente de computador. A tradução está ótima, né, gente? Eu acho que ele está estático aqui. Isso leva a isso. Muitos volts para uma pessoa se sentir uma descarga eletrostática. É um acúmulo de carga elétrica que existe em uma superfície que entra em contato com outra superfície de carga diferente. Isso deve ser anexado a você ao trabalhar, ou ser antistática. Isso leva a muitos volts para danificar a componente. Isso leva a isso, muitos volts para a pessoa sentir. Ah, tá. 30 volts a gente já sente. Na língua, né? Isso aqui danifica. Deve ser isso que ele quis dizer. Vamos verificar? Não, ao contrário. Tá mal traduzido isso aqui, né? Bom, enfim, o que ele quer dizer? Quando você usa uma pulseira antistática, você consegue minimizar a possibilidade de acontecer um acidente eletrostático nas tuas placas. Simplesmente uma pulseira que você coloca no teu pulso e uma garrinha jacaré que você liga ao terra. Aí você fica descarregado eletricamente. O segundo assunto que ele vai tratar aqui no capítulo 1 é a questão dos gabinetes. Tá? Para você montar um computador, você precisa de uma base para ele. Claro que você consegue botar na bancada os componentes e botar para funcionar, né? Mas, idealmente, para você trabalhar com os computadores no mundo real, você precisa de um gabinete. Aí está mostrando que tem vários tipos de gabinete. É um gabinete horizontal, pegando bem velhinho aqui, né? Mas existem mais moderninhos, né, pessoal? Só ir no site da Dell você vê. Aqui, produtos, desktops, para uso pessoal. Você tem isso aqui, que é um gabinete assim, mas você tem também esses fininhos aqui. Esse é bem pequenininho, inclusive, né? E tem esse all-in-one aqui, né? Vários tipos de gabinete. Esse aqui pode ficar deitado, também pode ficar em pé. Esse aqui também. Pode ficar deitado, pode ficar em pé. Esse aqui é só em pé. Né? São os torres, né? Torre, Torre e desktop, né? Ótimo, obrigado. Aí tem aqui, ó, desktop, torre. Aqui tem a torre fininha. Geralmente você pode colocar de uma forma ou de outra, né? E o all-in-one aqui. É aquele onde tudo fica aqui. Alguém já abriu um desse? Já abriram um desse? Cara, é muito ruim, né, de trabalhar nele, né? É tudo Isso. apertadinho. Mas se for iMac, é lindo, viu? Dentro é uma obra de arte de engenharia. Cara, mas como é que você acessa, cara, as coisas, assim, né? E o iMac você é um vidro grudado com imã, né, cara? Você tira. É. Tem uns, Até tem uns descobrir que que eram isso. mais fáceis. Você tirava com uma ventosa, aquele do Missão Impossível, né? Ah, sim. Agora tem os mais recentes, que tem até um caso de uma amiga que ela tá tendo dificuldade, tava querendo fazer upgrade no... Ele não tem SSD, né? Era Aham. facilmente e precisa do upgrade, mas muito arriscado. Porque o mais novo ele é muito fininho. Precisa descolar, tirar uma cola com um jato quente, né? Para poder tirar a tela dessa forma. Só que se você esquentar demais, pode gerar outros problemas, né? Do tipo queimar o LCD, que fica por trás do display. Tá bem, realmente tá ficando cada vez mais complexo de fazer a manutenção. Cara, você tem que pensar muito antes de comprar um computador desse, cara. É um computador que você não pode fazer upgrade, cara. Assim, eu fico com as minhas ressalvas. Enfim. Mas é bonito dentro, viu? Vale, vale a Sim, pena com olhar. certeza. Você sabe que isso me lembrou uma vez uma pedagoga que eu trabalhei para a Sesgran Rio um tempo fazendo questão de prova, né? Aí, aí eu cheguei todo orgulhoso mostrar minha questão lá para
Porque tem várias pessoas que auxiliam a gente lá, a gente aprende tanto, cara, na Seja Gran Rio. Aí tinha lá, não sei se ela era pedagoga, era uma pessoa com vasta experiência em concursos, né? Aí eu cheguei para ela assim, cara, olha só que questão bonita que eu fiz. Aí ela perguntou, essa questão tá bonita para você ou tá bonita para o candidato? Assim, Verdade. ela falou, geralmente as questões que são bonitas são horríveis para o candidato. É a mesma coisa isso. Ele é lindo, o computador, né? Mas é lindo para para gente que gosta de ver, né? O usuário que precisa fazer o upgrade é horrível, né? Não, ele não vai fazer upgrade. É assim, você chora, né? Pois é. A fonte de alimentação, fonte chaveada, né? Então, aí está mostrando algumas tecnologias, né? A fonte AT, que ela é legada, né? Que é daqueles do computador no qual eu escrevi minha dissertação de mestrado. Era um PC XT. Acho que nessa época não tinha nem fonte AT, era uma fonte. A fonte AT surgiu depois, com os 386. Né? Tinha uma padronagem, pelo menos. Aí que tinha aquele conector da placa-mãe mais fininho, né? Que você invertia, dava problema. Se você ficasse invertido, queimava a placa-mãe, né, cara? Um negócio Eu assim. nunca entendi o porquê daqueles dois conectores serem separados. Se nunca Pois é, ouvi né, cara? colocar Ele assim. sempre ligava junto. E se ligasse É. invertido, pô, queimava o troço, né? Aham. E tinha também um conector de drive de disquete, lembra? Se você dava para ligar ao contrário, queimava o drive de disquete. Você invertia 5 volts com 12 volts. Queimava na hora, na hora. Aí veio a ATX, aí é um padrão que até hoje é sensacional. E o ATX de 12 volts, que é que ele tem aquele conector adicional para alimentar o CPU. Isso aqui é mais para servidor, né? Tá? A TX12 é que mais usa hoje. Aquele conector adicional de placa-mãe. Vale lembrar que essa é uma fonte chaveada, portanto, trabalha com voltagens altas. Essa, assim, só um detalhe adicional de eletrônica nisso aí. Qual é a diferença de uma fonte chaveada para uma fonte tradicional, né? É o transformador. Na fonte tradicional, o transformador opera com 60 Hz. Então, os transformadores são grandes e pesados. Tem que operar com 60 Hz, transformador que vai transformar lá a tensão 110, 220 nas tensões mais baixas. A fonte chaveada, o que ela faz? Ela transforma essa voltagem que vem da tomada, que é 60 Hz, em uma frequência maior, em kHz. Tá? E aí, o que você permite? Você permite trabalhar com transformadores bem menorzinhos e mais leves. Você aumenta a frequência, você aumenta a eficiência do transformador, e aí você tem uma fonte desse tipo mais eficiente, gerando menos calor e mais leve. Os diversos conectores aí da fonte, né? Aqui, ó, aquele conector da placa-mãe. Isso tem motivo de vir separado. Tem certas placas-mães que são 20 e outras que são 24, né? Conector SATA, para ligar HD e CD-ROM. Esse aqui é um conector Molex, é legado, né, para ligar aqueles HDs antigos e CD-ROM antigo também. O Berg, que é do drive disquete, e os conectores adicionais aí para a placa-mãe, tá? É um conector que fica perto do processador, que é quem vai consumir mais energia ao processador, né? Então, para você evitar de fazer trilhas largas na placa-mãe, você coloca a energia perto ali do processador. Você consegue placa-mãe mais eficiente em termos de circuito impresso, né? As várias voltagens nas quais trabalham a fonte, tá lá, 3,5, 5 volts, 12 volts. Então, uma coisa importante de ensinar no laboratório do aluno é o quê? Usar o multímetro. Uma das primeiras coisas, as primeiras práticas que a gente faz é colocar aquele clipe, né, entre os dois pinos aqui para ligar a fonte, não é isso? E botar o aluno para medir a voltagem.
Com É o, é o verde e o preto, né, professor? O isso. clipe, né? Liga o verde, que é o do ligar, no terra, que é o preto. Aí Ou ver os anões é o que o botão explodirem. faz, né? O botão faz. E aí você tem lá a voltagem à disposição e você pode mudar essa voltagem com carga e sem carga. Sem carga direto aqui nos pinos, com carga você liga na placa-mãe e aí na placa-mãe você mede, você vai ver que vai cair um pouquinho a voltagem, né? E aí você vê a qualidade das fontes. As fontes que têm mais qualidade, menos qualidade, é que você vai ter uma maior proximidade entre a voltagem com carga e sem carga. Eficiência, né? O que faz a eficiência de uma fonte dessa, 70%, 80%, 90%, 95%, é a quantidade de calor que ela gera. Fonte que esquenta muito é pouco eficiente, fonte que esquenta menos, mais eficiente. Então, você pagar mais caro por uma fonte, que no Brasil inventaram esse nome de dizer que é uma fonte real, de potência real. Eu acho que só existe isso no Brasil, não existe em outra literatura. E não tem literatura isso, né? Você quando vai comprar a fonte, me dá uma fonte real aí, certo? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. O que chama de real? Ah, porque o que está escrito aqui é 300 watts, ele entrega 300 watts. Mesmo, é real, tá certo? É que, na verdade, é a eficiência da fonte, né? Então, às vezes, vale mais a pena a gente pagar mais caro por uma fonte mais eficiente, que você vai ter uma economia de energia a longo prazo, além dos componentes serem melhores e ela vai durar mais. Tem uma melhor ventilação, aquela coisa toda. Aí que tem um testezinho, tá? Você fazer, ó. Essa é a fonte de alimentação mais comum no mercado hoje. É a TX12, né? Ela foi originalmente projetada para servidores de rede, é PS12. Conecta disco rígido, é o Molex. O conector possui duas linhas de 3 e 4 pinos e fornece energia aos componentes internos. Eu acho que é a alimentação, né, gente? Não sei. Alimentação, vamos ver. Ou é o auxiliar ou a alimentação. Não sei. Esta é a única opção que não permite 3,3 volts. É o velho, né? Né? Só tinha 5 e 12. E menos 5 e menos 12. Vamos lá. Placa-mãe. Repara, né? Ele está dando aqui nesse capítulo 1 en passant pelos componentes. No capítulo 2, que ele chama de. No, desculpa. É no hardware avançado lá, é que ele vai entrar mais em detalhes. Placa-mãe. Está mostrando aqui o circuito impresso. Aqui é a placa-mãe. Placa-mãe, na verdade, como o nome diz, né? É nela que eu vou encaixar os componentes principais. E ela tem algumas características importantes comuns na placa-mãe. Primeiro é o chipset, que na verdade é o chipset que vai caracterizar a placa-mãe, a principal característica da placa-mãe, né? Ele que vai dizer se eu vou suportar tanto de memória, se eu vou suportar qual processador, e etc. Então, o chipset é o componente mais importante da placa-mãe. Temos aí os slots para colocar memória RAM, o socket da CPU e os conectores de expansão para colocar a placa. Isso é o que eu coloco na placa-mãe. Agora, tem também as coisas que eu conecto à placa-mãe. São externas à placa-mãe, mas que eu conecto nela. Tá? Então, ele está mostrando algumas coisas aqui. Primeira é a interface SATA, serial ATA, na qual eu vou ligar HD e CD-ROM, né? Basicamente, né? Tem mais alguma coisa que liga em SATA? Acho que é só esses dois, né, gente? IDE, aí, as placas já estão vindo sem ideia, né? É como se fosse mais legado, né? E as USBs.
Você pode conectar aqui um rabicho, né? Para botar as USBs lá fora. Mas aí varia de placa-mãe para placa-mãe. E tem outras coisas também que pode ter on-board, que aí recebe conector externo, mas geralmente fica nessa parte aqui. Mas às vezes tem som frontal que você pode puxar também, né? Placa-mãe. Bom, aqui eu acho um barato, né? O diagrama em blocos. Eu sempre gostei de diagrama em blocos. É uma maneira da gente explicar de forma simplificada o que é o chip. Tá? Então, o chipset, que é o componente principal da placa-mãe, ele vai administrar as coisas. O chipset, ele tem o que a gente chama de ponte norte e ponte sul. A ponte sul conecta com o que está embaixo, que é a ralé, certo? E a ponte norte conecta com o que está em cima, que é a nobreza. Tá? Então, se você quiser falar com um slot de alta velocidade, se você quiser conversar com a CPU, quiser conversar com a memória, que é a realeza da computação, né? Que vale ao rei, o bispo, né? Você está aqui na ponte norte. Se você quer conversar com a plebe, tá certo? O disco rígido, trabalha lá mecanicamente, né? Teclado e mouse, coisa sem graça, né? Teclado é uma matriz que você aperta, né? Certo? Um slot de baixa velocidade, ele não vai se misturar com um slot de alta velocidade, que isso, certo? Então você vai aqui na ponte sul, né? Então são essas duas pontes que vão conectar os periféricos entre si. Inclusive o chipset faz o papel da comunicação entre a ponte norte e a ponte sul, tá? Então, se alguém aqui da ralé quiser conversar com o processador, vai primeiro falar com o chipset para depois ele permitir esse acesso. Claro que quem já está conectado na ponte norte, a nobreza, existe a possibilidade de fazer uma ponte direta, certo? Então, mas essa ralé aqui, não. Você tem que passar aqui pelo chipset, não vai falar diretamente com o rei, não. CPU. É mais ou menos isso. É assim que funciona essa ponte norte e ponte sul. O chipset, né? Tamanhos da placa-mãe. Graças a Deus existem padronagens no desktop, que o laptop não tem padronagem nenhuma, né? Então tá aqui padrões de tamanho, tá? Isso faz com que, por exemplo, hoje em dia você pode pegar uma placa-mãe da Dell e ligar num gabinete comum, certo? Coisa que antigamente era impossível. Era só o gabinete da Dell. Agora não, agora a Dell tem que seguir o padrão, então ela se curvou a isso. E aqui tem mais um exercíciozinho, se depois vocês quiserem ver se a tradução desse está melhor, depois vocês fazem aí. Eu gosto de fazer isso na sala de aula, tá, gente? Legal. CPU. O que é a CPU? CPU o pessoal costuma chamar de cérebro computador. CPU é o Central Process Unit, tá? Unidade Central de Processamento em português. Tá? E é dentro dela que fica o processamento em si. Ela que vai fazer todos os cálculos matemáticos com o que a gente chama de instruções. Tá? Então, no software, o programador escreve as instruções e quem executa essas instruções é a CPU. Tá? E podem ser instruções para mais variadas, mais variados aplicações. Pode ser, por exemplo, uma instrução de você ler alguma coisa no disco rígido e processar um cálculo dentro de um programa e devolver isso para a tela, certo?
Claro que o chipset vai fazer essa questão da entrada de dados e da saída de dados ser executada, ok? Aí o processador está lá processando esses dados. Mais ou menos isso. Você tem basicamente dois tipos de CPU com relação à mecânica delas. Uma que é o socket com os pinos macho e o socket com os pinos fêmea. Então, basicamente, é o PGA, que é o primeiro, certo? E o LGA, que é o segundo. E aí, obviamente, nesse caso aqui, do LGA, eu vou ter a placa-mãe com o macho e o processador com a fêmea. No caso do PGA, eu tenho a placa-mãe com a fêmea e o processador com o macho. De maneiras diferentes de se ligar o processador na placa-mãe. Os primeiros processadores LGA foram os Intel, né? Basicamente, a gente tem Intel e AMD. A Intel trabalha mais assim e a AMD trabalha mais assim. Mas é muito importante que a gente possa. Aí posso perguntar, o aluno pode perguntar assim: a placa-mãe, por que a placa-mãe já não vem com a CPU nela? Né? Porque você, no mesmo chipset, você pode aceitar várias CPUs diferentes. Então, aí você tem vários preços, obviamente, vários desempenhos diferentes, na mesma família de CPU. Mas o que acontece nas CPUs, não sei se vocês concordam comigo, professores, é uma descarada, proposital, obsolescência programada. Isso aí, para mim, é bem claro. Muito. Exatamente. É verdade. Fazer o cara ficar trocando isso todo ano, sei lá. Né? E detalhe, E você muito, quer fazer muito marketing upgrade, também, né? é marketing, é tudo, né? Você quer fazer um upgrade de processador, cara, não dá, tem que trocar tudo. Tá? Aí é terrível. E Agora não dá por dois. tem um novo ator entrando aí que é o ARM, né? Não, não, Ah, não sim. tão novo, mas agora agora tá novo, né? Tá para brigar mesmo. Sim. O que o ARM, você tem menos instruções, né? Então aí você tem uma possibilidade de reduzir essa obsolescência programada, né? Mas eu acredito que eles podiam fazer também com, com, com esse modelo aí. E eles não quiseram, né? Acontece Uhum. uma coisa muito curiosa, porque você diz que não pode fazer. Não, pode fazer upgrade. Você pode ligar um i3, i5 e i7 na mesma placa-mãe, não é? São Uhum. processadores diferentes. Aí você compra um i3. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos com ele. Ah, vou fazer um upgrade de processador. Aí você vai comprar, tem mais. Não tem mais para vender aquele processador que é compatível com a tua placa-mãe, só usado. E é caro. Não Né? vale a pena, né? Não É vale a a pena. mudança de gerações, né? Aí vem com uma mudança ali de geração, mudou alguns nanômetros. Aí você vê que tá muito melhor a alternativa, né? É. No caso do ARM, assim, a Apple, ela, acho que todo mundo deve estar acompanhando, ela virou o jogo. Eu acho que ela há um tempo se incomodou com esse ritmo, em ficar pautada nesse ritmo, né, da Intel. E aí ela vem desenvolvendo o próprio processador. Eu acho que não foi ela, se eu não me engano, a Amazon vinha fazendo isso também. E aí ela migrou para o M1, que é um ARM, só que desenhado e fabricado, né, pela Apple. E assim, pelo que eu vi por cima, ele tá muito eficiente. Assim, tá dando baile nos Intel equivalente, mas com uma economia de energia absurda, né? Com todas aquelas vantagens que a gente vê no ARM. E aí eu acho que esse jogo vai começar a virar. As empresas, a Intel e a AMD, elas estavam fazendo esse joguinho esse tempo todo por falta até de concorrência, né? Eu acho que meio que agora virou, né? Eles vão ter que se É, reinventar mesmo. a Apple abandonou a arquitetura x86, né? Na verdade, temos todo um legado desde a década de 70 e até hoje, né? Então, colocar desempenho, aliar com tudo isso, eu acho esse legado, de certa forma, ele é bom, nos dá
facilidades e tal, arquiteturas, né? Hoje nós conseguimos executar qualquer coisa, mesmo que legada, antiga, mas eu acho que ela nos limita a questão de desempenho, né? Então a Apple jogou isso tudo fora e fez, esculpiu lá um Waze que só com as características dela, e aí se tornou muito mais eficiente, né? Isso. É, E eu acho que no final das contas. Pode falar, professor. Não, não, fala, Walter. Diga. Não, eu ia dizer isso, que no final das contas, assim, é um trade-off, né? Então, vale a pena a gente ir mantendo essa compatibilidade até a hora que não vale mais a pena. Eu acho que já passou do ponto que não vale mais a pena, que a gente já tem muito recurso agora de virtualização, de outras coisas que a gente pode usar na exceção do que é legado, né? Que eu acho que, eu entendo que essa foi a pegada, né, desse novo, nova virada para o ARM. Alguém pode falar o que é ARM para a gente deixar gravado aqui? É E um, qual a assim, diferença? quem é que tem mais propriedade aí para falar? Mas é uma arquitetura de processador. Normalmente ela é RISC. utilizada para. Ela é mais simples, né? Normalmente ela é utilizada para mobile, digamos assim, ela tem instruções mais simples então e consome muito menos energia. Então acabava sendo utilizado para dispositivos que precisavam, tem essas características, né? Como celulares e por aí vai. Só que normalmente ela era pouco evoluída na frente, se comparado com as arquiteturas clássicas aí de Intel, AMD, né? E aí a gente não conseguia uma competição, mas ela vem avançando tanto hoje que ela, apesar dos processadores não terem um clock muito alto, ele já tem múltiplos núcleos, né? E os clocks aí, sei lá, de 1.4, 2 GHz, não sei se tem de 2 GHz, mas eles conseguem, por redesenho da arquitetura, ficarem muito eficientes e fazerem frente em notebooks e desktops a processadores como esses Intel, né? E tem É, duas na, vantagens aí, né? Não, fala, André. Diga. só complementando, eu acho que, na minha opinião, assim, a custo-benefício, né? Eu acho que na Apple, quando lá, eu acho que foi na 98, 99 ali, a Apple abriu mão dos processadores RISC dela, né? Dos Motorola, e foi para a arquitetura x86 em relação a custo, né? Então, tu tens Intel, AMD tinham, né, um processo de fabricação muito mais eficiente, enxutos e tal, e aí ela aderiu a essa plataforma, né? Entretanto, eu acho que agora, principalmente com essa, na minha opinião, né, a gente não evoluiu muito em arquitetura de processador, mas sim em replicação de núcleos, né? Então a gente diminuiu a transistor e tudo mais, mas não arquiteturalmente, né? A gente basicamente tem lá um Pentium 4 HT ou um Pentium 4 simples, né? Setorizado em multinúcleos, né? Então, essa ligação, aí colocamos memórias cache L3 e tudo mais, aí integramos, mas basicamente, na minha visão, a gente tem trabalhado em cima de diminuir o tamanho do transistor e colocar multinúcleos aí, né? Ok? E aí a AMD, desculpa, a Apple, né? Eu acho que cansou e até porque nós estamos atrelando, né? Custo-benefício, né? Pô, tem o mesmo processador, mesmo Intel i5, por exemplo, de concorrentes Dell ou genéricos, né? E temos i5 Apple, né? Com valor 3, 4, 5 vezes mais caro, né? Qual o comparativo disso, né? Então, na minha opinião, isso levou a Apple a abandonar e, claro, modernizar, né? A gente tem muitos benefícios com relação a esse processo, né? De redesenho, né? Na verdade, a parceria foi com a IBM, se eu não me engano, né? E ela trouxe de novo a arquitetura RISC aí para o processo de fabricação dela. Tem várias questões aí. Tem questão técnica e tem questão econômica, né? A questão técnica, eu acho que
essa questão de escala horizontal, uma questão que é uma tendência, tanto em vários setores da computação e também até de outros, que você vai pensar, né? Então, vale mais a pena eu escalar horizontalmente do que escalar verticalmente, né? Então, vale mais a pena, nesse caso aí, vários núcleos trabalhando a 500, 1 GHz, né? Do que um trabalhando a 4, certo? Na nuvem, quando você vai pensar, vale a pena várias máquinas fracas trabalhando em paralelo do que uma máquina com muito processamento e muita memória. Quando você fala em software, vale a pena você trabalhar com orquestração, Kubernetes, etc., mas você divide microserviços do que trabalhar com software muito grande. Então, tem essa tendência, é uma tendência DevOps, vamos dizer assim, né? Segundo lugar, quantos computadores tem no mundo e quantos celulares tem no mundo? Tem mais celular do que gente no mundo. Acho que tem mais celular do que galinha no mundo. Galinha tem muito mais que gente. Mas, assim, então, você tem toda uma engenharia, e a Apple, claro, a Apple, quantos celulares a Apple fabrica, quantos computadores a Apple fabrica. Então, ela tem uma estrutura de inteligência, de pessoal, de fábrica, muito mais voltada a processador de celular do que processador de computador. Tá? Então, que tal usar tudo isso também para construir computador? Certo? Então, no fundo, a mudança, quando saiu do RISC para o CISC, também foi isso. Tá? Pô, cara, só eu faço esses processadores. A Intel faz zilhões de processadores, então vai sair muito mais barato. Então, é essa mudança que foi na época. Então, a motivação é a mesma. O produto é diferente, a motivação é a mesma. E agora, tecnicamente, mas é uma discussão bastante interessante. E o interessante também é que o primeiro que teve essa ideia, que eu saiba, né, de aproveitar isso, foi o Raspberry Pi, nosso simpático Raspberry Pi, né, que usa ARM naquelas plaquinhas do tamanho de cartão de crédito, né, que foi gerada com intuito educacional. Então, mais uma vez, os professores, pesquisadores aí, com as ideias boas que os caras aí das grandes indústrias aproveitam, né? Bom, você vê que um parêntese desse, cara, a parte, maravilhoso, né? Vamos lá. Refrigeração, obviamente. Você precisa... todos os componentes do computador geram calor, especialmente quem mais gera é o processador. O processador, a placa de vídeo, que também tem um processador, e o HD, quando era mecânico. O HD SSD agora está com bem menos. Também gera, mas bem menos. E a própria fonte também gera calor. Então, para isso, você precisa de um sistema de arrefecimento, que pode ser de vários tipos. Ele está colocando aqui um resfriamento passivo, sem ventilação, e resfriamento ativo, com ventilação. Você pode ter também refrigerar água, refrigerar nitrogênio. Você já viu aqueles vídeos do pessoal fazendo overclock, refrigerando nitrogênio? Muito legal. Aqui mais um testezinho. Esses testes, antigamente, eles ficavam lá dentro do currículo, lembra? Eles trouxeram aqui para... Lá dentro do... Aqui, ficava aqui os testes, né? Se bem que tem aqui teste também ainda, né? Mas eles trouxeram aqui para dentro. Se bobear até o mesmo. Tipo de memória. Ele tá dando uma pincelada no hardware, né? Depois, lá no outro capítulo, ele vai falar mais profundamente nisso aí. Então, tipos de memória, a gente tem memória, ele coloca só dois tipos aqui, ROM e RAM. Read-Only Memory e Random Access Memory. Então, você tem o Read-Only Memory, a memória apenas de leitura. Geralmente não existe mais isso, né? Depois eles foram para ROM, PROM, EPROM, né? E agora está Flash, né? Basicamente, é a memória que ajuda o computador a dar boot. Tá? Então, o computador, ele, quando liga o processador, a primeira coisa que o processador pergunta é: o que eu faço agora?
Quando você liga o computador, o processador, o que eu faço agora? Na verdade, o processador é meio burrinho, né? Ele tem um poder de. Quem diz que o processador é o cérebro do computador, para mim, na minha opinião, está totalmente errado. O cérebro do computador é o software. O processador é um burro de carga bom pra caramba, né, cara? O cara faz ali aquela coisa, faz conta bem, né? Então quando o processador acorda, ele fala: o que eu faço? Bom, ele vai perguntar para a ROM. Que a ROM ela é colocada no primeiro endereço de memória, né? E a memória RAM é uma memória volátil, que quando você desliga o computador, apaga todos os seus dados. E geralmente, se for uma memória capacitiva, que geralmente é, né? Ela precisa o tempo todo estar refrescando, né? O que está ali dentro, os conteúdos dali dentro da memória. Né? Então, uma memória não volátil, desculpe, memória não volátil que está aqui. Quando você desliga o computador, o conteúdo está ali. Uma memória volátil, que é aquela memória que o processador geralmente usa. Eu costumo falar para os alunos que pensem em memória RAM como sendo o seguinte: faz uma conta para mim. Soma aí 10 mais 200 mais 120. Quando você vai fazer essa conta de cabeça, 10 mais 200 mais 120, o que você faz? Você faz 10 mais 200 primeiro, é isso? Guarda na memória, e o que der você soma com 120. Nosso cérebro faz assim. Então essa é a memória RAM. Tá? É uma memória provisória ali. Você fazer as contas. No caso da memória de leitura única, ROM, né? Tá lá, ROM. Quem trabalhou com essa ROM? Já trabalharam com essa ROM aqui? No caso, isso aqui é uma EPROM, né? Nossa, professor, mas essa aí a gente Que apagava programava com ultravioleta. PIC, né? O 877, ou Isso. algumas coisas desse tipo. E aí, né, a gente precisava às vezes deixar de um dia para o outro na câmera lá Ah, para poder apagar, né, a luz ultravioleta. Mas isso. era interessante, né? É legal. Geralmente o ROM, né? O ROM, ele não tem essa visada aqui, ela é Não, fechada. é, Você queimou, tá queimado. Acabou. queimou Essa é sem a ROM, queimar. né? Aliás, a ROM você nem queima, ela já vem do fabricante. A PROM é que vem virgem e você queima ela. Né? E a EPROM, ela vem virgem, você queima ela e dá para você apagar com ultravioleta. Né? Eu E lembro que a gente tinha algumas placas-mães, né, professor Moisés, que às vezes dava problema na BIOS, né, que era a memória PROM, né? Às vezes, para a Aham. gente, às vezes, pegar uma outra igual, uma outra placa-mãe igual, botava num gravador, No copiador. copiava. É, Isso. isso. Pô, Legal. muito Até legal. tava procurando Exatamente. aqui, ó. Tem um aqui, que é, por Ah, sinal. tem? Ah, isso é clássico, cara. Cara, escova Tá bit por é aqui, sinistro. daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá explicado, cara. Cara, é escovador de bit. Aí vai mostrar. Ah, Tá aí não? aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. Ah, o gravador. Gravador de prom. Gravadorzinho. Muito É, legal. aí. Legal. Tem uma caixa, um monte de peça guardada, né? Acaba não usando mais. Tá certo. Faz Era, parte. era meio mágico isso aí, a gente fazia isso. Bom, e a revolução veio com a EEPROM, que ela é apagável por software. É quando a gente faz upgrade de BIOS, é isso aí. A gente usa isso aqui. E hoje em dia, isso aí não é mais EEPROM, é flash. Né, gente? É a mesma coisa do pendrive. RAM, aí tem várias, né? A RAM dinâmica, que é a mais famosa que a gente tem, que é aquela que precisa de refresh, que é uma memória capacitiva que é mais lenta. E a RAM estática, que é uma RAM que funciona a transistor, que é mais rápida, tá? E não preciso ficar dando refresh nela. Mas todas são voláteis, tá, gente? Todas são voláteis. E essa, geralmente, ela fica auxiliando o processador nas tarefas que ele precisa de mais velocidade. E aí vem as variações. SDRAM, todas são memórias dinâmicas, tá? SDRAM
SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4. E as gráficas, né? As memórias que vêm na placa de vídeo, tá? Que tem algumas características interessantes. E hoje em dia, né, gente, para aumentar a eficiência, os softwares, certos softwares acabam utilizando aí o processador e a memória das placas de vídeo para fazer outras coisas, né? Roubam, né? Processamento. Bastante legal isso. Aqui estão os módulos de memória. Isso aqui, bem antiguinho, né? As memórias estáticas. Não sei se vocês lembram que a placa-mãe tinha as memórias dessas. Memória SIM, velha pra caramba também, aquelas memórias menorzinhas, né? Aí veio uma revolução com a memória DIMM, e é o que a gente usa hoje, a DIMM, ou a SO-DIMM, que é para laptop. Desktop, essa é para laptop. Aqui a gente tem memória cache, que são memórias estáticas, não são memórias dinâmicas. E hoje em dia essas memórias ficam dentro do processador. Antigamente a memória L3 ficava fora do processador, né? Mas hoje em dia está tudo dentro. Então pode ter Layer 1, Layer 2, Layer 3, que são memórias cada vez mais velozes. Então L1 é a mais veloz de todas, L2 um pouquinho mais lerdinha, L3 mais lerdinha, mas todas para o processador ter um acesso rápido. Memória cache, esse nome já diz, são memórias extremamente caras, são pequenas, que o processador usa para cálculos rápidos. Coisa que ele tem que guardar rapidinho na memória, ele usa aqui. Agora, instruções mais longas, ele usa a memória RAM. Com relação à paridade, as memórias podem ser sem paridades, com paridade e ESC. Tá? Memória sem paridade é a mais normal que a gente tem. Para que serve a paridade, em primeiro lugar? Para detectar erros. Então, é um bit a mais que você coloca ali, que ele guarda, um bit ou 2 ou 3 ou 4 bits a mais, que ele guarda um hash, né, dos dados, e ele confere ali antes de processar. Então, uma memória que tenha paridade ou que tenha ESC, que é uma paridade, é uma coisa mais sofisticada ainda que a paridade, né? É uma memória que, por hardware, detecta os erros. Então, essas memórias, tanto a com paridade, principalmente a ESC, são usadas em servidores, que eles processam muita informação e quando a detecção de erro é feita no hardware, isso economiza muito tempo. Por quê? Com a memória sem paridade, o erro é levado lá para o software detectar. E esse caminho entre o processador e o software é demorado, certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, a gente pode ter aqui no gerenciador de performance aqui do nosso Windows, a gente pode ver aqui as estatísticas de erro, né, das memórias. Aqui, estatísticas de erro das memórias, dos trabalhos de memória. Né? Esse aqui. Não mostra aqui, mas tem como ver os detalhes aqui desse uso da memória aqui no gerenciador de dispositivos aqui do Windows, você vê a quantidade de erro. Por quê? Erro em memória sempre acontece. Sempre. Certo? Só que aonde eu vou gerar para conferir se está dando erro ou não, ou por software ou por hardware. Tá? Se eu tenho feito isso por hardware, eu ganho muita velocidade. São memórias, evidentemente, mais caras. Por que são mais caras? Porque eles gastam mais hardware para armazenar informação de conferência de erro. Se gasta mais hardware. Por exemplo, da mesma forma que uma memória sem paridade de 4 GB custa mais cara que uma memória de 1 GB, uma memória SCC ela custa mais cara, porque ela usa memória extra para poder armazenar isso. Tá?
Obviamente, gente, a placa-mãe tem que ser compatível com essa memória. Uma placa-mãe de desktop, que geralmente pega a memória sem paridade, se você encaixar ali uma memória SCC, não vai funcionar. Certo? E o chipset ele tem que entender que ele pode fazer cálculos com essa paridade ou com SCC. Muito bem. Mais um testezinho. Placas de expansão. Né? Nem tudo vem na placa-mãe. Ou, às vezes, você quer uma coisa melhor do que vem na placa-mãe. Então, está dando alguns adaptadores aí. Então, você pode encaixar lá no slot PCI uma placa de som, uma placa de rede, uma placa eSATA. Interessante, né? Uma placa de SATA externo. Aqui você pode, lá no PCI Express, né, encaixar lá o adaptador de vídeo, tá? Uma placa de vídeo, muito usada também, né? E quais os slots que você tem? Você tem o PCI, que hoje em dia você não usa mais, né? Mini PCI, menos ainda, mas é mais usado aqui, uma versão em laptop do Mini PCI, mas tem para desktop também, tá? Tem o PCI X, não sei se alguém usa isso ainda. PCI Express, muito usado, placa de vídeo, né? Essa é uma placazinha que você encaixa de outra forma, e a GP também é legado para a placa de vídeo. Vários tipos de padrão. PCI e PCI Express são os mais usados hoje, né? E, ó, Express pode ter várias velocidades, né? Ok. Falando um pouquinho de dispositivos de armazenamento. Dispositivo de armazenamento é onde eu vou armazenar de forma não volátil meus dados. Pode ser no disco rígido ou no SSD, que é o mais comum hoje, né? Pode ser num CD-ROM ou numa unidade de fita que faz backup. Né? Tem vários outros. Tem USB, pendrive, né? Tem drive de disquete, coisa que não se usa mais, né? Zip drive, lembra do zip drive? É uma verdadeira revolução. Bom, com relação à interface desses dispositivos de armazenamento, a gente pode classificar elas em termos de conexão e em termos de velocidade. Conexão pode ser PATA ou SATA. PATA transporta os dados de forma paralela, ou seja, vai de 8 em 8 bits de uma vez só. E o SATA transporta os dados de forma serial. É um dado atrás do outro, igual um gafanhoto. Certo? Vai bit por bit. À primeira vista, você pode pensar que o PATA é mais rápido que o SATA, né? Porque se eu transporto de 8 em 8, aqui eu vou de 1 em 1, vou pensar bem, se eu vou de 8 em 8, eu vou muito mais rápido do que se eu for de 1 em 1. Né? Mas aí depende. Se você põe aqui de 1 em 1 atletas olímpicos correndo, vai mais rápido que de 8 em 8 Moiséses correndo. Tá certo? Então bota 8 Moisés ali, bota 8 caras ali vai muito mais rápido serial. Tá? O grande lance, aí você vê pela velocidade aqui, que realmente aqui você está trabalhando em gigabit por segundo aqui, só em megabit por segundo, né? Ocorre uma questão muito limitadora aqui no PATA, o que é? Que é a interferência, né? Interferência eletromagnética. Quando você começa a aumentar muito a frequência, você passa a ter a diafonia entre um fio e o outro. Você ferra tudo. No serial não tem isso. Só tem um fio, né? Então você consegue chegar a velocidade mais alta. Então, com a evolução dos chips, em que você começou a trabalhar com clocks maiores, a interface serial passou a ser mais interessante. Em todos os sentidos também, porque o cabeamento é mais simples. Né? Isso acontece tanto aí para essa conexão ATA, né? Como para a conexão USB. O USB tem tanto sucesso por quê? Serial. Sim.
A tendência é essa. Se a gente for pensar no nosso cabo de rede, por exemplo, cabo de rede é serial. Então, aquelas conexões SCSI, inclusive, uma solução paliativa aqui para o PATA era o SCSI, que não está aqui, né? O SCSI você conseguia ir mais veloz, usando mais pinos. Então, ele fazia um transporte, fazendo um paralelo maior, né? Conseguia ter uma velocidade mais rápida. E tem o FireWire também, né? FireWire também, que não está aqui. A padronagem de tamanho, tanto de disco rígido quanto de outras coisas também, disquete, CD-ROM. Olha lá, 3,5 polegadas, 2,5 polegadas. Esse 1,8 polegadas é pouco usado, né? É mais usado 3,5, 2,5 mesmo. Geralmente 2,5 para notebook, 3,5 para HD, para desktop. Mas o que eu tenho visto muito é o 2,5 ganhar aí porque os SSDs são 2,5, né? E unidade de fita magnética parece besteira, mas usa muito ainda, cara, para backup. Muito. Fita DAT, né? Usa muito. Né? Porque Data ela, center, né? Principalmente. data center usa, né? Aqui o armazenamento em SSD, que é fantástico, mas por incrível que parível, o mecânico dura mais que o SSD. O SSD só tem a durabilidade do mecânico porque eles põem mais memória aqui do que 512, por exemplo. Ele está dizendo que é 512 aqui, mas tem mais aqui. Porque eles já esperam que umas trilhas, trilha que chama, né? Mas uns espaços de memória queimem, porque eles queimam com o tempo. Fica inutilizável essa coisa de gravar e regravar por cima. Né, André? Fica difícil. Aí tem várias maneiras de a gente encaixar o SSD aí, ó. O SSD desse formato aqui de 2,5 para aquelas pessoas que têm um gabinete preparado para o HD mecânico. Então já recebe isso aí, você troca um pelo outro, tem o mesmo encaixe e tudo, né? Mas no futuro, acho que no presente, né? Já está usado esse M2 aqui, já está. Vai ser o futuro da computação, não vai mais se usar esse tamanho aqui. E você pode também encaixar no PCI, tá? Armazenamento, se você quiser, usando a velocidade do PCI Express, mas aqui o M2 é mais veloz que os três tipos de SSD: o HD mecânico, o SSD e o M2. E tem também um NVMe. Eu acho que ele é até mais rápido que o M2. Eu não tenho certeza. Você só MS? encaixa ou se ele. O NVMe. Ah, tá. É porque o M2 Ele é mais ele universal, aceita. né? O M2. O M2 é um tipo É, de encaixe que, é o que padrão, né? dependendo O da conector, placa-mãe, né? não é só o conector, dependendo da placa-mãe, o chipset ele vai aceitar a conexão SATA mesmo, normal, tá? Ou tem Ou PC Express. o PCI Express, né? Ou tem essa outra maneira dele ler os dados, uma maneira própria aí do SSD, só do SSD, que não tem nada a ver com o método legado, Uhum. é o ME, é o Memory Express que chama. Então, o M2 Mas que SATA é ele ainda utiliza, né, professor Moisés, ele pode utilizar a conexão SATA ou PCI Express para poder fazer o acesso de dados, né? E aí, Aham, internamente, ele usa o ME, né? isso. Sim, beleza. Mas isso influencia diretamente na velocidade, né? Se ele vai direto sem passar por intermediários, ele vai ser mais veloz. Mas foi tudo uma fase de transição. Daqui a pouco você vai ter tudo SSD mesmo. Na minha opinião, hoje o que limita é a questão de confiabilidade mesmo, né? Você não pode confiar num SSD, né? Seja ele qual for, né? Na minha opinião, você deve ter só dados
é que você pode voltar a buscá-los, né? De outra forma, né? Agora, se for para armazenagem de documentos e tal, eu não recomendo, né? É Na porque verdade a gente já tem, desculpe, cortei, achei que você tinha terminado, André. Não, não, A Não, gente já pode Davis, tem falar, boa. né? linhas de SSD para servidores, tá? Que tem a confiabilidade pelo menos a confiabilidade do HD, do magnético, só que eles têm uma faixa de preço absurda, né? São 40, É, 50 mil reais por peça. Então, o que acaba tornando totalmente inviável. É para quando você realmente, como você falou, não, eu quero armazenar dados Sensíveis. extremamente sensíveis e preciso da velocidade extrema de acesso que um RAID não vai me dar. E aí você tem essa alternativa, mas é algo fora da casinha ainda mesmo. Então, deixa para Não, lá por mas o que que enquanto, você né? faz, Davidson? Nesses casos, você faz RAID com SSD para você obter essa confiabilidade. Sim, É de é, novo aquela coisa de quebrar em microserviços, né? De você pegar e fazer a escala horizontal, não vertical, né? sim, é. sim. Ou faz RAID até com os SSD, né? Se você fizer uma RAID com bastante redundância e for RAID ágil se for ágil na hora de Você chega trocar lá, né? quando queimar, né? RAID 6 e deu. Bota um RAID 6 aí, 3, 2 de segurança e Pronto, aí vai você trocando. obtém o que você quer, que o hardware não te dá, mas que você fazendo de novo aquela mesma coisa do processador ARM, da nuvem, do Kubernetes, né? De novo, você fazendo essa questão da escala horizontal. Você Uhum. aumenta o número de componentes de hardware para obter a mesma coisa que você obteria com um hardware mais nobre. Vamos dizer assim. Interessante, uma tendência, né? CD, cara, quem usa CD hoje? Eu tenho aqui um drivezinho de CD para poder Guardado na ler as gaveta, coisas né? velhas. Cara, não tem mais isso. Assim, se nos anos 2000 o pessoal olhava um LP e falava, a garotada olhava um LP, né? Falava, hoje em dia a garotada olha um CD e fala, né? Porque não existe nada mais palpável. Então tem aqui. Você vê o Blu-ray, que foi um avanço gigante, né, cara? Ah, É um disquete. Eu trabalhei com disquete de 8, tá? não, esse Foi não. nem com 5 e 4. Eu trabalhei com de 8 que dava boot com ele no CD. Esse eu não cheguei a conhecer, esse de 8. Dava boot com ele. Ele tinha um CPM nele. CPM. Inclusive, microcomputador que trabalhava sem HD com disquete. Ele levantava o sistema operacional, CPM, um disquete de 8. Muito legal, né? Vamos lá. Mais um. Esses testes estão bacanas de arrastar, né? Continuando aí com a nossa. Eu achei bastante bacana essa nova abordagem do IT Essentials, já colocando já direto no capítulo 1, né? As coisas interessantes. Não ficar de blá blá blá. Entendeu? Não dá para gente. Inclusive, dá para a gente regular a velocidade. E a gente pode entrar nesses aspectos que a gente está entrando aqui agora, ou a gente pode passar batido também só escrevendo. A gente pode pegar, contar com a participação dos alunos, falar assim: que é esse cabo aqui? Vocês conhecem? Vocês já viram onde isso? Né? Pô, professor, isso aqui é esquisito, eu não vi, não. E esse aqui? Esse aqui eu uso na minha televisão. Não, não, academia. Esse aqui eu uso na minha televisão, tal, não sei o quê, né? Então a gente vai ver esse aqui também, né? Então a gente vai ver os que eles conhecem, o que eles não conhecem, né? Então, são vários tipos de conexão que você vai ter para conectar na parte traseira aí da placa-mãe. Cabos mais antigos, aqui está o PS2, né? Isso aqui é muito velho, né, gente? Porta de joystick. Placa de rede, SATA, PATA, USB. Tem, né?
E, de novo, né, ele fala disso sem dar os detalhes da tecnologia, nem RFC, nem protocolo, nada disso. Simplesmente uma questão mecânica, né, de encaixe, tá? Para eles conhecerem os conectores. E os adaptadores também são importantes, né? Adaptadores. Aqui. São adaptadores. Esse aqui tem que ter uma inteligência aqui dentro para transformar o USB em rede, né? Ethernet, né? Inteligência que não é só fio, né? Isso aqui é USB para PS2, né? De DVI para VGA, de DVI para HDMI. Esse aqui é meramente elétrico. E esse aqui, olha só, VGA para HDMI. Isso perde uma qualidade. Aí, bonitinho, também o arrastar e soltar. Tá vendo? O que ele quer saber? Ele quer saber se você sabe o nome disso aqui. Isso cai na prova, lá do CompTIA, entendeu? A decoreba, né? Alguns dispositivos de entrada, tá? Mas aí agora interagindo com o usuário. Joystick foi o primeiro que ele falou, não sei porquê. Teclado e mouse, scanner e aqui um switch KVM. Alguém já usou isso? Eu já usei esse aí tanto assim na versão PS2 como na versão USB também. Eu também usei as duas, onde a gente tinha vários servidores fora de rack, era bem útil, porque daí Não é? você ia Super. gerenciando cada um deles. É super. Tem hora que você tem que dar direto, não pode ficar em acesso remoto, né? E aí vai. Eu usava isso no laboratório, porque a gente não tinha dinheiro para comprar monitor. Cara. Eu usava o mesmo monitor para testar dois grupos diferentes. Eles ficavam revezando. Aqui. Agora ele falou dos legados, né? Agora os novos dispositivos de entrada. Tablet, né? Tela sensível a toque. Essa coisinha aqui que o de alta definição deve ser legal. O que eu uso aqui para dar aula, eu tenho que aprender a escrever nisso. Já fizeram usar isso aqui? Não? Nunca usaram isso? É muito legal, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu... É uma mesa digitalizadora? É o que eles chamam de tabletzinho. Eu comecei a usar uma vez, mas eu não consegui aprender a escrever direito com ele. Não é? Diz Mas se que, demora um tempo. Aí daqui a pouco você começa a É, conseguir fazer, diz né? que tem eu uns não me de nova engracei. geração que são mais práticos de usar, mas o que eu tinha era mais velhinho mesmo e não me bati muito. Não, eu acabei desenhando as contas, né? Que a gente estava passando para os alunos no mouse mesmo. Eu Eu conheço vi que os muita professores de reclamação. física, assim, matemática, têm reportado que é muito bom. Eles não conseguem viver sem. Que eles É, sentem o mesmo conforto de escrever no quadro, assim, ou na mão. Mas é, nunca tem, usei tem, também, não. tem uma outra opção também, que é você comprar aqueles quadrinhos brancos com pilozinho e colocar um celular, né? Que é assim. Acho que usa isso também. Enfim. Eu gosto desse negocinho aqui, eu uso. Assim, para explicar coisa e tal. Mas realmente aprender a escrever nele é difícil. E esse aqui já é um mais profissional, que é usado por pessoas de arquitetura, né? Eles chamam de tablet também. Leitor de tarja magnética. Leitor de código de barra. Tudo USB, né, gente? Câmeras, assinatura, próprio maquininha de cartão de crédito, fone. Aí você tem aqui, ó. Realidade virtual, ó. Você tem o apagamento por aproximação, reconhecimento de face, né? Biometria. Que isso? Reconhecimento de voz. A pessoa fica reconhecia o bafo do cara. Eu falei assim, caramba, isso eu não conhecia, não. E a RV.
RA, né? RV e RA são duas coisas ainda que tem que melhorar um pouquinho. Aqui mais também um pouquinho de teste sobre isso. Falamos de dispositivo de entrada. Agora eu vou falar de dispositivo de saída. O que interage com o usuário de saída? Aí pode ser monitor, projetor, impressora, até mesmo VR, headset, né? Alto-falante, headphone, tudo isso é saída. Falando um pouquinho de monitores, aí tem alguns tipos de monitor. Nem fala de CRT mais, né? Só fala dos tipos que são os fininhos. Pode ser LCD, LED ou OLED. LED. Desculpe, tem QLED também, né? OLED é LED orgânico, né? Então, pode ser passivo ou ativo. Você tem uma iluminação traseira, geralmente, né? Feita com LCD, todos são LCD, na verdade, né? Tanto o LED quanto o de fluorescente é com LCD. O LCD deixa passar a luz ou não. E essa tecnologia nova agora de QLED e OLED são pontos ativos. Eles acendem e apagam, eles não ficam transparentes ou não. Essa foi a grande evolução, né? Mesma coisa do projetor. Projetor é a mesma coisa. O projetor tem dois As tipos. antigas TVs de plasma, né, professor Moisés? Oi? As antigas TVs de plasma eram dessa forma, né? E Plasma, realmente exatamente. a qualidade delas era muito boas, né? Aham, Entretanto, nós tínhamos muito problema com dead pixel, né? E, exatamente. que, e Que- o custo dela de produção era muito alto, né? E aí o mercado vendeu a ideia de que LCD e tal, né? Temos aí um legado. e acaba sendo energeticamente mais eficiente também o LCD e essas mais novas, principalmente, né? De OLED que LED. Aqui do projetor a gente pode ter o LCD ou DLP. LCD é meio aquela mesma coisa de você tampar e deixar passar só o que der. E o DLP é uma mais que reflete a luz e passa a ser mais eficiente, teoricamente. A lâmpada menos potente, ela leva mais. E tem o de LED agora, né? De LED, onde a lâmpada não é mais incandescente. Uma lâmpada de LED. Pode ser DLP ou LCD também. E eu acredito que daqui a pouco tempo vai ser tudo LED. Porque ainda é muito caro, mas é muito prático, cara. É muito pequenininho, né? E levinho, gasta pouca energia. E com os LEDs mais potentes, é impressionante. Impressionante. Não sei se vocês já viram uns. Impressionante. Mas, vamos ver. Ah, você tem também aqui, ó, questão de realidade virtual, né? E realidade aumentada. Duas coisas diferentes. Realidade virtual é que você passa a enxergar tudo dentro do software. Então, ele está bem pertinho da tua vista aqui, então você tem a impressão de estar vendo as coisas que estão mostrando nas duas telas aqui. Em realidade aumentada, você olha as coisas e ele acrescenta uma informação a mais ou muda a informação do que você tem. Uma realidade aumentada bem simplificada, por exemplo, são esses painéis novos de carro em que você aparece ali coisas que se sobrepõem, por exemplo, à estrada onde você está. E uma realidade aumentada mais, que trabalha mais o software, é aquela que você aponta para alguma coisa e surge uma parada 3D ali naquela coisa. Vocês já tiveram essa experiência, né? É bastante interessante. Ficou o famoso Pokémon Go, né? Ah, sim, Pokémon Go, né? Ficou bem famoso na época porque usou essa pegada, né? Do... Aham. Você olhar por meio do celular, né? Vocês já viram Uhum. aquele vídeo do A Day Made of Glass, daquela empresa Corning? Não! Vocês Não têm que ver sei, isso. ela não tô reconhecendo. Aqui, ó. A Day Made of Glass. É antigo, tá? É dos anos 2000.
mas assim, é dessa empresa de vidros, a Corning, em que está no YouTube. É sensacional. Esse aqui é um novinho que alguém fez, né? Esse aqui eu não vi ainda esse. Mas esse aqui é o mais, é um dos mais famosos aqui. Você tem aqui, onde você vai ter a realidade aumentada. Essa é uma fábrica de vidros. Essa aqui pega a informação, mas olha só. Essa é a realidade aumentada. Ambiente que não tinha nada, surgiu um dinossauro. Tem muitas aplicações interessantes aí, né? Na saúde também. O pessoal está fazendo umas coisas bem interessantes. Sim, tá aqui também aparece aqui. Aí depois eu achei bacana que eles mostram as crianças mostrando para a mãe como é que foi o dia deles, entendeu? Que é gravado. Ah, É muito genial esse aqui, esse programa. Essa coisa da medicina que você falou tá aqui, ó. Esse é o pai. Ele é médico. Ele está em contato com o médico na China, no outro lado do mundo, entendeu? E aí ele sim. faz o diagnóstico ali do paciente, tudo, né? Então é muito 10 esse vídeo aqui. Eu passo direto para vários, para os meus alunos de informática, para uma turma que eu tenho de pós-graduação, que são professores de ciências. Eu mostro para mostrar essa questão de recursos, né? Porque ele está mostrando aqui uma escola. Como é que uma escola seria também aqui, né? Dentro da escola, uma aula de cores, né? Um laboratório, assim, poderia ver, né? Então, assim, muito legal esse programa. Eu acho a realidade aumentada com mais. Quer dizer, cada um tem a sua pegada, né? Eu acho ainda isso aqui muito trambolhento. Quando isso aqui virar um Google Glass, né? Que nem o celular quando era aquele tijolão, né? Exatamente. As impressoras, vários tipos de impressora, né? Jato de tinta, impacto, térmica, 3D. Impressora 3D, cara, eu me lembro quando começaram a discutir sobre isso. Era uma coisa que você pensava que era impossível, cara. Mas assim, isso tem um potencial magnífico, né? Impressora É 3D para mim revolucionário. é uma revolução de conceito. É, exatamente. Já está imprimindo órgãos ou casas, ou mudou o paradigma, né? A sacada. É. Não, e tem uma questão também comercial, que é você. Assim, nos anos 2000 surgiu essa pegada comercial de você. Porque antigamente você tinha o quê? Você tinha fabricação em massa de coisas iguaizinhas. E quando você queria uma coisa especialmente para você, era caríssimo, você tinha que contratar um cara, né? Então, o Ford, né, com aquela linha do Ford 1, não sei o quê, foi essa questão da linha de montagem para você popularizar o carro, você tornar o carro possível a todos, né? E agora, quer dizer, o que veio com a Toyota, né? Foi essa questão de você individualizar. Cada cliente é um cliente. E eu posso ter milhões, milhares de milhões de clientes e tratar cada um deles individualmente. Então você tinha alguma coisa personalizada, pelo menos no atendimento, né? Para essas pessoas diferentes, né? E agora, com a impressora 3D, aí sim, você pode ter aquele teu produto feito só para você. E isso oferecido
para milhares ou milhões de pessoas. Você pode ser único dentre milhões. Mas tem uma pegada também psicológica aí para venda de coisas, né? E acaba acontecendo na educação também, né? Educação à distância. Foi o que a gente falou no início da aula, né? Como é que a gente faz uma educação atingir centenas e ao mesmo tempo ser individualizada? Eu ainda não vejo isso. Como? Porque não sei se com a inteligência artificial vai ser possível. A inteligência artificial está ficando cada vez mais esperta, né? Eu acho que só com a inteligência artificial mesmo. Mas mesmo assim, a questão da afetividade, não sei, né? A gente vê os filmes aí, o pessoal, quem viu aí Blade Runner, o caçador se apaixonou pela máquina, né? Certo? Então, bom, enfim. Tem Her também, muito bom. Né? Não sei se vocês conhecem. Qual? Eu acho que ele. Her, tipo ela, né? Ele se Ah, apaixona pela Alexa dele, assim, digamos. sim, eu Simplificando. vi esse. Muito bom. Mas Muito ela bacana. depois ela dá uma pernada nele, não? No final? Uma coisa assim? Não tô lembrado agora do final. Faz um Eu tempo que acho eu que vi, no mas final ela eu lembro que pega era ele. muito bom. É. Mas tem uns filmes que são bastante interessantes sobre isso aí. Exatamente. Bom, alto-falante headphone, não precisa falar. Ok. Verificar os conhecimentos. Kit do técnico. Ah lá. Uma base antistática, uma pulseira antistática, compressor de ar e várias outras ferramentas, né? Fala nesse videozinho aqui sobre as ferramentas que o profissional de hardware vai trabalhar com, né? Esses kitzinhos a gente compra lá pro... Gente, eu consegui comprar uns flukes lá para os meus alunos, porque tem uns flukes que são mais baratos agora, né? Então, eles estão lá com fluke. Legal, né? Multímetro. Legal, legal, muito bom. Muito útil. Tem, não sei se hoje em dia tem barato aquele que usa LLDP e tudo, mas é bem bacana, porque ele consegue ver nome do switch, a porta. Aí é bem bacana na prática. Isso é Eu caro. consegui usar com aluno emprestado, né? Assim, É? pegar o do pessoal da. Mas para comprar realmente é muito caro. Acho que mais de 1.000 por baixo, o antigo. Mas é um multímetrozinho, com as coisas básicas dele, sendo um fluke, né? Legal. Não, foi excelente, realmente. Aqui ele vai ter um capítulo sobre isso, tá? Ele está dando um avant premiere, como é que monta, como é que desmonta, tá? Não é para ensinar a montar e desmontar aqui. É capítulo 1. Aí tem até um laboratório de desmontar o computador, tudo bem. E aí acaba esse capítulo 1, né? Aliás, desculpe, tá, gente? Ele separou aqui, ó. Aqui é desmontar computador, aprende aqui. Porque desmontar é mais fácil que montar, né? E a montagem vem aqui no outro capítulo. Eu, eu achei esquisito. Isso aqui tinha que estar junto aqui, montar e desmontar, né? Colocaram separado. E colocaram pedagogicamente de uma maneira que eu achei excelente, né, cara? Mostra um vídeo e depois vá para o laboratório, entendeu? Quer dizer, desculpa. Mostra o vídeo, como é que desmonta, certo? Depois, mão na massa, cara. Vai aqui e desmonta. Gostei disso aí, tá certo? Tá explicando muito. Então é isso. Com isso a gente finaliza aí esse capítulo 1. Vou pegar a gravação, vou disponibilizar na plataforma, tá? E o pessoal já pode fazer a prova do capítulo 1 aí, a gente manda o capítulo 2. Tá? Vamos ver. Aqui vamos parar a gravação.